Olá a todos, sejam bem-vindos ao Perdi Geek. Hoje faremos um singelo especial sobre o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, lá de Belo Horizonte. Vamos começar o vídeo, tá? Para não termos muita delonga, porque é muita coisa que eu tenho que falar para vocês. Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o próprio festival. A primeira edição foi de 99, tivemos diversos artistas aí com o passar dos anos. Ela é bienal, né? A cada 2 anos. Diversos artistas, alguns receberam até, digamos assim, as suas últimas vezes, prestes a falecerem. Se não me engano, o Will Eisner foi uma das últimas vezes que ele veio. Posso estar falando besteira, tá? Mas é um festival de extrema importância, muito bacana, muito divertido. E que eu gostaria, né, se eu fosse lá da cidade, se eu fosse mais jovem na época, né, com mais condições e mais consciência das coisas, eu gostaria de ter desfrutado também das edições anteriores, que nomes mais potentes ainda da indústria, como Jorge Pérez, Bill Sienkiewicz, Will Eisner antigamente, bem mais antigamente, se não me engano até o Neil Gaiman, se não me engano, acho que na Bienal do Rio ele apareceu, né, no FIC eu não tenho certeza. Mas é isso, é um festival de extrema importância para o mercado nacional e para o mercado, digamos, latino-americano, que se não me engano, ele é o festival, né, de maior tamanho e provavelmente de maior relevância também nos festivais latino-americanos. Ele é o maior e provavelmente o mais relevante também. Vamos fazer assim, vou explicar brevemente para vocês como será o roteiro do vídeo de hoje, tá bom? Esse vídeo vai estar saindo numa sexta, creio eu, então sexta-feira é dia de especiais e outras coisas por fora. Assim que possível, eu estarei colocando 2 resenhas por semana, além das lives de sábado, que estaremos fazendo em breve. Então não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir, compartilhar e toda a burocracia que você bem conhece. Primeiro, vamos fazer assim. Eu encontrei diversas pessoas, além do próprio pessoal, que eu pedi autógrafo, né? Fui lá, troquei uma ideia, pedi autógrafo, etc. Então nós faremos assim. Eu fiz um breve questionário com o pessoal, porque infelizmente eu não tenho condições de levar uma câmera e nem um segundo microfone para fazer uma segunda linha de áudio ou coisa do tipo. Então eu meio que improvisei, né? Como eu sempre falo, é na raça, mas é feito com carinho e feito de coração. Então eu fiz algumas perguntas, um questionário bem breve para o pessoal que eu encontrei, seja com autógrafo ou não, né? Algumas pessoas que eu conheço, mas eu não estava com seus materiais para poder pedir um autógrafo, mas assim, não deixei passar a oportunidade de fazer o breve quiz. Eu vou passando aqui os nomes para vocês, o pessoal, e provavelmente vai aparecer a foto com quem eu tirei. Caso eu não tenha tirado, eu peguei uma foto relacionada à pessoa no evento, para poder ter um link fácil, tá bom? São 4 perguntas para o vídeo de hoje. A primeira, qual o primeiro quadrinho da sua coleção? A partir daquele momento que você se considera um colecionador ou achou que aquilo começou a aumentar a quantidade do seu acervo. A segunda pergunta é que obra te impactou, por qualquer motivo que seja. A terceira é qual o item mais valioso da sua coleção, seja sentimentalmente ou por valor de mercado, raridade, etc. E por último ali tínhamos diversas pessoas, uma pluralidade de ideias e gêneros e qualquer outra coisa que você queira falar, né? Uma rapaziada muito misturada, assim como felizmente o nosso Brasilzão é. Então eu também perguntei por último qual obra você recomenda para o pessoal que for assistir aqui o vídeo, né? Seja recente, a pessoa estiver lendo ainda e esteja gostando, ou que concluiu recentemente. Vamos começar pelos pessoal dos stands, tá bom? As barraquinhas que tinham lá. Foram 200 e tantas, acho que quase entre 200 e 300, né? Não vou nem tentar falar um número com exatidão, mas foram diversas pessoas tendo suas próprias mesinhas e também as próprias stands, né? Eu falo barraquinha pela questão de costume, mas é buffet, barraquinha, lojinha, cubículo, cada um chama de um jeito, tá? Então eu passei por algumas e em algumas outras eu parei, conversei, pedi autógrafo e aí eu vou estar dividindo com vocês algumas coisas. As fotos, os itens autografados e também o questionário que foi respondido por eles. Começando pelo Prados Artes Studios, que é o do Joey Prado, né? Um cara velho de guerra aí de muito tempo, que nem eu brinquei com ele, inclusive quando eu conversei, ele é assim do Ivan Reis, então onde um vai o outro puxa o outro junto na camaradagem. E nele eu encontrei algumas pessoas e além dos itens autografados, e se você está se perguntando, eles vão aparecer, porém eu vou deixar no final do vídeo, tá? São muitas perguntas, umas 10 pessoas, então vamos priorizar primeiro isso aqui, para depois ir chegar no melzinho, né? A coisinha que todo mundo quer ver. Primeiro eu troquei ideia com o Chris Bolson, ou Chris Bolson, não sei até hoje, eu tô pelejando para adivinhar como é que se pronuncia, tá? E ele autografou isso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, é essa edição zona aqui, ó, ícones dos quadrinhos, tá? Aqui a lombada para vocês e a contracapa da edição. Esse foi um livro comemorativo com 100 e tantos artistas, se não me engano, pro FIC. Eu não sabia, eu tava mexendo e restaurando a edição no dia e eu comecei a pesquisar sobre. A curadoria, se não me engano, foi a parceria entre a editora Mino, que tava começando,
e o Ivan Freitas. Esse Ivan Freitas é um dos cabeças da CCXP hoje em dia, ele pulou do FIC para começar a CCXP lá em 2014, 2015. E tem diversas pessoas aqui, né, diversos artistas, e é praticamente um abecedário, uma letra, um personagem e um artista dando seu depoimento sobre a experiência com o personagem, preferência, primeira leitura, etc. E eu procurei saber mais também, de acordo até com o pessoal que eu perguntei lá no evento, disseram que a venda desse livro, o financiamento desse livro, na época ajudou a custear o pessoal internacional. Então, se não me engano, em 2013 teve, acho que Bill Sienkiewicz, David Lodge, que é o cara do V de Vingança, o Jorge Pérez e mais algumas outras pessoas. Então a grana disso aqui em parte ajudou a impulsionar e trazer o pessoal. Vou falar aqui, mas repetindo novamente, você quer ver os negócios autografados, as coisas autografadas, veja até o final, tá? A gente vai ter uma galeria, assim como tá sendo os vídeos de resenha. Eu vou botar pra vocês aqui as fotinhas com os nomes, todo mundo organizado, porque eu edito isso pelo telefone e pra mim fica muito mais fácil, tá bom? No Ícones dos Quadrinhos, o Chris Bolson, ele fez a personagem Electra. E agora vamos para o seu questionário. Então, como eu bem falei pra vocês, eu não vou ficar repetindo as perguntas, que senão esse vídeo vai ter 300 anos de duração, tá bom? Mas, o item 1, ele respondeu que foi o Superman da Ebal contra o Fantasma. Eu pelejei pra procurar a edição, a capa vai estar passando aqui pra vocês, assim como passou a minha fotinha com ele, tá? Isso não é um ego trip nem nada, é pra vocês terem uma referência mais fácil do que simplesmente eu pegar uma foto qualquer na internet. Afinal, eu já estava no evento, eu estava com ele, a edição estava em mãos, é mais fácil vocês verem, tá? Eu pesquisei essa bendita dessa edição da Ebal contra o Fantasma, eu não achei porra nenhuma. O mais perto disso que eu consegui pesquisar e encontrar foi um vilão muito de antigamente, que aí provavelmente casa com a época da Ebal, é um personagem chamado Shadu. Ele ficou preso na Zona Fantasma, ele é meio um fumacê muito louco, então eu creio que seja esse personagem. A primeira edição dele que ele teve na coleção. Uma obra que impactou ele enormemente, de acordo com ele, né? Ele fala que tanto pela narrativa e entre outros fatores do próprio entretenimento ali da leitura, né? Um negócio que impactou ele bastante, foi Batman ano 1. Eu tô passando a negar pra vocês, se não me engano eu peguei foi da edição da minissérie, né? Do 1 ao 4 da época do formatinho da Abril, que mais ou menos ali pela idade dele, do que ele me explicou, foi o picadinho, né? Cada capítulo vinha numa edição do formatinho da Abril. Um item extremamente precioso para ele foi a coleção de Sin City. Ele não explicou assim, porque ele estava atendendo outras pessoas também, ele foi muito prestativo já de me responder, né? Não fiquei muito espizinhando ele, apertando ele demais, porque já é sacanagem, né? O cara faz um trem de gasto, eu vou ficar cobrando, vou ficar enchendo o saco, né? Mas ele falou que uma coisa que ele tem muito esmero, né? Um valor sentimental, né? Um carinho muito grande, é pela coleção de Sin City. Aí no momento eu não saberia falar, né? Aferir se é importada, qual edição que é, se é antiga, se é toda a coleção em formato de minissérie, se é a coleção brasileira de capa dura de agora, né? Então, tanto que eu até peguei a capa da edição inglesa, né, americana, mais recente, para poder ilustrar para vocês. Algumas coisas aí vão estar em fotos de noções aproximadas, vamos dizer assim. E algo que ele recomenda, eu até me surpreendi, né, mas eu ouvi pessoal falando na internet até muito bem, é o Big Game, que é o grandioso, né, grandiosíssimo crossover do Miller World, que é o universo do Mark Millar, né? Que, se não me engano, até acho que resenhei o Huck pra vocês lá no Geek Indica da Produções Sem Qualidade. É o grandiosíssimo crossover do Miller World. Então tem tipo Nemesis, MPH, que é o Miles Per Hour, né? Que é o Duncan Figueiredo que desenha, Kick-Ass, o Nemesis, o Huck, uma cacetada de gente, sabe? Então ele falou assim que, por incrível que pareça, ele fez algo que realmente amarra todo mundo. É uma baita de uma história. E se você quiser ler, já tiver conhecimento prévio do Miller World e estiver enrolando, siga a dica dele aí e leia, aproveite também. Agora passamos pro Joey Prado, né, que é o líder, né, o dono do negócio da marca, com todo o pessoal agregado ali, agenciado por ele. Além das perguntas, ele autografou isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. O especialzinho de introdução da época do DC Renascimento, tá? Que é quando deu a resetada na época e mexeram na cronologia vigente, né? Que é quando começaram a misturar o pré-crise, consertaram a cagada do Superman dos 952 e fez ele se fundir com o Superman antigo para melhorar, né? Meio que agradar o pessoal que reclamou muito na época. Além disso, ele também participou aqui o Príncipe Valente aqui no Ícones dos Quadrinhos, tá bom? Ele fez a participação dele aqui. E uma coisinha que eu vou deixar só pra você que vê até o final. Uma parada que eu fiquei muito feliz, ele fez de graça, que eu não sabia, né? Até inclusive Júlio, meu amigo, né? Meu irmão camarada, meu brother, falou que ele tava fazendo e eu pedi, né? Eu fui, dei aquela mendigada bacana. E ele fez um sketchzinho, né? Pela sombra vocês estão vendo aí, tendo uma ideia, mas só nas fotos do final do vídeo vocês vão ver o que que é, tá bom? E aí eu espero que vocês vejam até o final e vocês vão se surpreender com o que é que tá aqui. Uma arte muito bacana, de um cara com arte também muito bacana. Agora indo para as perguntas, ele respondeu que o primeiro item
de sua coleção que ele considerou foi, digamos assim, o começo do Aranha da RGE. Tanto que a foto que eu tô botando pra vocês aí é a edição 1, porque ele não soube especificar a edição em si, o número em si, tá bom? Então fica aí ilustrado. Como edição que impactou ele enormemente foi Cavaleiro das Trevas. No caso do que ele me explicou, foi a edição Picadinho 4 da minissérie da Abril. Acho que a primeira coisa que foi publicada, né, do Cavaleiro das Trevas foi nessa minissérie justamente. E é engraçado como ele, se não me engano, mais uma ou duas pessoas também falaram de Cavaleiro das Trevas, né? Pra você ver como é uma obra retumbante. Talvez não tanto aquele lance de câmara de eco, né, que todo mundo repete mesmo sem ter consciência do que é as coisas direito. Mas aparentemente muitas pessoas gostam, muitas pessoas leram e até hoje assim, ela tem seu valor histórico e narrativo muito grande. Como obra mais valiosa na coleção, ele me explicou assim um pouco na pressa que é a coleção completa, né, ou a grande maioria dos números, de Uncanny X-Men, que é a numeração, né, o nome do título original ali, dos X-Men, desde a edição 1, lá atrás, se não me engano, até ali, sei lá, 2000 e poucos, vamos dizer assim, tá? Então ele tinha me explicado que, não sei se era desde o Dave Cockrum, pelo menos, ou de um pouco antes, que é um pouco antes da segunda Gênesis. Ele falou o nome do artista, mas infelizmente eu não consegui digitar na hora e acompanhar a fala dele. Então deixei Dave Cockrum apenas para fim de registro, mas é um pouco antes dele na realidade. E como recomendação, pessoal, ele falou, né, ele especificou várias coisas do Daniel Warren Johnson, né? Ele falou muito bem. Eu até falei que eu tinha o Terra Morta. Ele falou, não, as paradas da massa dele é o autoral foda. Ele recomendou Murder Falcon, Power Bomb, né? Eu faço uma Power Bomb que vai sair agora, ou já saiu pelo Devir, né? Se não me engano, eu recebi o PDF. Se Deus quiser e tudo der certo, eu resenho pra vocês futuramente. E ele falou que é um traço que ele gosta muito, são obras muito viscerais, no sentido de serem muito íntimas e muito pessoais, né? Eu sei um pouco sobre a história do Murder Falcon, ainda não li direitinho, mas pelo que ele contou, realmente casa com o que tá ali na obra. E ele falou assim que qualquer coisa mais pro lado ali da Image, que é ele sozinho por conta própria. Tem o Mike Spicer, que é o cara que ajuda ele e tal, mas assim, o que não for dentro da Marvel e da DC, pode pegar que é sucesso. E aí para as pessoas, né, fica agora um bônus para vocês, talvez foi notificado, mas enfim, você que acompanha aqui, você vai ser privilegiado com essa pérolazinha. Quem eu conseguia lembrar ou eu sabia de alguma coisa que eu podia linkar a algum assunto, eu tava perguntando. No caso do Joey, eu pedi ele uma palhinha ou qualquer informação que fosse. Pois, como eu disse, ele é brother do Ivan Reis. O Ivan Reis está junto com o Geoff Johns fazendo a tal da Ghost Machine, a máquina fantasma da Image, né? Que é um novo universo de super-heróis e tal. Estão falando muito bem. Tem muitos nomes grandes lá, tipo o Brian Hitch, que é o cara do Authority, etc. E o próprio Ivan Reis. Aí eu brinquei, ele te puxou junto, ele não, fiz, tal. Ele me explicou que ele tinha feito na época do Geiger, que é um personagem que agora está implementada, Ghost Machine, mas antes estava saindo na minissérie do Geiger, que eu ainda quero ler, que dizem que é muito massa. E parece que ele fez a arte ali de uma personagem específica ou de um segmento da história de uma personagem, um especial de 80 páginas do Geiger. E agora, pra Ghost Machine, mesmo o universo vigente que tá rolando agora, ele me contou que vai fazer capas. Então você que gosta do Joey Prado, e se por um acaso essa notícia não estiver saindo ainda, fica aí em primeira mão pra vocês. O Joey Prado vai estar colaborando com a Ghost Machine com capas extras. Eu vou deixar aqui agregado ao negócio do Prado, mas na realidade ele estava com a mesinha. Por quê? Porque na internet, quando eu me matei de procurar e pesquisar, falou que ele estaria lá. Mas aparentemente, acho que livrou uma vaga, ele preferiu transformar em mesa, onde ele ficou junto com a galera do Prado Art Studio e depois fez a própria mesinha, que foi o Rodney Buscemi, acho que deve ser Buscemi. Eu lembro que no FIC de 22 ele estava do lado do André Freitas, que é o cara que desenha o Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, que foi resenhado o volume 1 lá no Geek Indica. Não deixe de acompanhar também depois, tá bom? Eu vou tentar botar aí em algum canto o bendito do card para vocês poderem assistir, tá bom? Então, assim, aqui no ícone dos quadrinhos, né? Vou levantar mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês depois nas fotos. Ele fez o Justiceiro. Infelizmente ele não pôde responder porque eu peguei ele meio que na finaleira do próprio expediente dele e ao mesmo tempo era quase a minha hora de ir embora. Então acabou que eu me lasquei e não tive a oportunidade de falar, mas de qualquer forma tem a fotinha com ele junto da edição autografada para vocês terem um gostinho já. Mas infelizmente ele não pôde responder, lamento muito, fica para a próxima. E na editora Figura, a barraquinha, né, a lojinha ali da editora Figura, além de diversas outras, mas eu consegui, calhou, né, de eu encontrar o Rodrigo de Rosa, carinhosamente chamado por mim de Bigodeira, né, o Bigodeira da Figura Editora, né, que é o editor, o dono, o pai da editora, né. Tava ele e uma moça que eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro que ela era colombiana, que eu brinquei com ela, né, e a gente ficou brincando sobre o sotaque, conversando nas paradas. Ela é uma pessoa muito solista, muito bacana, inclusive um abraço pra você, minha senhora, madame.
E no caso da figura, eu infelizmente não tá. Na realidade, eu fui no evento, vou falar bem sincero pra vocês, eu não fui muito com as intenções de comprar. E aí você pensa, porra, Ivan, filha da puta e tal. Não, é porque eu tô passando por um momento meio delicado da minha vida pessoal e eu tô segurando bastante. Aí você pensa, porra, mas o Ivan tá fazendo de aquisição e o cacete. Sim, mas tinha mais de mês que eu fiz o trem, gravei e mandei pra vocês. Então tem um delay aí, tá? E quem é lá das produções sem qualidade, conversa no nosso grupo lá, ou você que me encontra por aí e tem um pouco mais de contato, você vai estar ligado do que eu tô falando sobre essa situação dificultosa pela qual estou passando. Mas não é nada financeiro, pessoal. Tô falando de segurar por uma questão de perrengue futuro. Eu estou me precavendo, tá bom? Então, o Rodrigo, um cara muito solícito, muito bacana, gente boa demais, né? Eu até pensei, ele é sulista, né? Ele é do Rio Grande, mas eu pensava que ele morava lá. Acabou que não, ele mora em São Paulo, mas é de lá, né? Do Rio Grande do Sul. E ele respondeu as perguntas, eu vou falar pra vocês agora, tá bom? No primeiro item, né, que é o quadrinho que ele considera o primeiro de sua coleção, ele falou Corto Maltês da LPM, se não me engano. E aí, a casar pela época, e o Guia dos Quadrinhos sempre ajuda a gente nessa aí, eu creio que seja a primeira versão da Balada do Mar Salgado, ou pelo menos é a primeira edição encadernada, porque tem uma coisinha ou outra do Corto Maltês naqueles almanacs de atualidade, nostalgia, não sei o que. Então eu creio que tenha sido a Balada do Mar Salgado, da capinha azul que vai estar passando pra vocês. E é isso aí, né? Creio que a primeira compilação de forma integral e em separado do Corto no Brasil. Ele disse que foi seu primeiro item. De obra mais impactante, ou uma das mais, vamos dizer assim, né? Ele meio que, né, puxou a sardinha pro lado dele, mas realmente é uma obra muito legal. Eu quero comprar um dia, na realidade, eu li por fora, né, vamos dizer assim. Que é Bort Cinder, do Osterheld e do Breccia. O Breccia pai, né, que é o Alberto Breccia. E o Osterheld é o Hector Hermann Osterheld, se não me engano. Hector alguma coisa Osterheld, né? É uma obra muito bacana. Eu não lembro se eu resenhei pra vocês no Geek in Dia, que eu creio que não. Mas como disse, também tem meu avô. É um baita de um trabalho. Ele fala que o traço do Breck é absurdo nesse negócio, realmente é muito bacana. Eu sempre lembro das brincadeiras. Eu não sei se foi no próprio Mort Cinder, mas ele faz, tipo, bagulho desenhado a gilete. Ele usa espuma, ele usa algodão pra fazer efeito. Então, assim, eu não sei se ele tá vivo até hoje, né? Eu creio que não, infelizmente. Mas, bicho, o cara não era pouca bosta, não. Ele era muita bosta. Ele era um caminhão de merda. E de item mais importante, eu pelejei pra procurar, mas infelizmente eu não encontrei foto alguma. Eu poderia ter pedido, tô gravando pra vocês aqui meio que assim, na correria um pouco, mas ele me explicou mais ou menos por cima que seu item mais valioso, seja tanto de consideração quanto de grana, que eu imagino que eu devo ter pagado uma certa bolada, né? Ele pediu pra eu registrar assim, é um artbook argentino do Hugo Pratt, né, que é o cara do Corto Maltês e diversas outras coisas, Morgan, etc, né? Tá saindo pelo Trem Fantasma, os dois inclusive. Dos anos 50. Por quê? Porque teve um período ali do Hugo Pratt que ele foi parar lá na Argentina. Se eu não me engano, ele trocou ideia com o Civitar, né? Tem um Civitar brasileiro, que era, eu acho que é a mesma família, se é primo, se é irmão. Tem o Civitar que tava no Brasil e o Civitar, o Tivita, eu não sei falar direito, e o Tivita que tava na Argentina. E aí tem Hora Zero, né? Eu acho que em Argentina é Hora Zero, né? E diversos outros materiais, a Fierro, etc. E aí o Hugo Pratt tava ali colaborando e tal. E eu creio que seja um artbook meio contemporâneo nessa época desses trabalhos que ele tava lá. De recomendação, ele falou que é uma temporal, porque não tem tempo ruim para ler, Ken Parker, né? No Brasil tá saindo pela Mitos atualmente e vão ser 50 volumes de capa dura. Eu mesmo gostaria de comprar porque falam muito bem. Só que bicho, né? 50 volumes. Eu não consegui, eu nunca colecionei nem salva de preta direito, então quanto mais o Ken Parker. Mas assim, é uma obra que inclusive eu tenho no meu computador, no esquema da malandragem, mas é realmente é um trabalho de vulto, enormemente elogiado e de grandiosíssima qualidade. Então eu espero poder ler e também fica a recomendação para vocês também. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Rodrigo de Rosa por ter colaborado com o nosso vídeo aqui, o nosso especialzão sobre o FIC. E ter a paciência de ter parado alguns atendimentos para responder, né? Porra, um cara do meu tamanho, literalmente, e em matéria de internet, eu sou um purguinho, eu não sou nada, né? E o cara respondeu a gente com o maior carinho, me tratou super bem. Conversei com a outra moça lá, colombiana, que eu não vou lembrar o nome a pau. Acho que é Ivete, lembrei. Lembrei. A moça, né, a colombiana Ivete, né? Ambos foram super prestativos, agradeço de coração e espero poder encontrar eles uma próxima vez. Passando agora pro, se me engano, Guilherme Lorente, eu sempre esqueço o sobrenome. É o Guilherme da Monstra, o dono da loja Monstra, né? Ele tirou algumas fotos comigo, a gente trocou uma ideia, né? Infelizmente, como eu disse, eu não estava em plenas condições de comprar. Gostaria de ter comprado uma coisa ou outra, mas como eu estava com pressa devido ao meu horário apertado, que a gente fez um bate e volta num dia de sábado, é meio foda. Então eu priorizei as mini entrevistas
e tirar os autógrafos com o pessoal, né? Pegar e tirar uma foto e etc. Como primeira obra que ele considerou de sua coleção, o primeiro item de fato, foi a edição de Cavaleiro das Trevas da Panini, a capa do Batman todo arrebentado de porrada, que não ironicamente foi também a minha primeira edição, não da coleção, mas o meu primeiro encadernado do Cavaleiro das Trevas. É uma capa muito legal, brincando assim, né, é quando o Frank Miller, ou pelo menos nesse desenho específico, ele acertou a mão, não ficou escroto. É uma capa muito legal, que infelizmente não teve reprint, né, que depois dessa foi aquela capa que eu falo que é a capa do barranco, né, a capa da ladeira, que eu acho muito fraquinha. E depois, que é a minha edição, porque eu tive que trocar, porque infelizmente a minha edição ela estava muito baqueada, eu já tinha comprado ela de segunda mão numa época, num evento. E eu troquei pela capa prateada, né, que foi do CCXP 2018. 2018. Troquei ela junto também com o meu Watchmen. Tanto que o meu Watchmen hoje em dia, ela é do símbolo antigo da DC. Hoje em dia, meu Watchmen é do símbolo mais recente, né, mais atual da DC. Igualmente com o DK, né, o Dark Knight, no caso da versão brasileira. E no meu caso, como era da CCXP, né, saiu na CCXP de 2018, também foi vendida na Panini normalmente, é porque saiu pro evento. E é aquela capa prateada, né, que a gente brinca que é a capa de papel alumínio. No caso, a minha prateada, a dele é a do Batman estourado. E como obra que impactou ele enormemente, é uma obra, né, uma história chamada Desgraçados, do Lourenço Mutarelli, que foi, no caso dele, que ele me explicou, ele leu da primeira vez, que saiu em formato independente, que foi uma editora chamada, se não me engano, Vigente, Vidente. Vai estar passando a imagem para vocês. Como obra valiosa, ele explicou que tem a ver com uma espécie de herança do avô dele, tá? Ele falou que ganhou do acervo do avô, se não me engano, após que faleceu, ainda em vida. Então tem esse valor sentimental muito forte da parte dele e também a própria realidade. Juntou as duas numa resposta só, o que foi muito bacana. A edição em si, ele falou simplesmente Almanac Disney do ano de 48. Eu me matei de procurar, vai estar passando a foto aí, tanto que eu peguei de um vídeo. Se eu me engano, vou até olhar na minha colinha aqui, Adriano Rainho, né? Eu peguei o print do canal do vídeo dele. Eu creio que seja essa edição, eu realmente não sei, tá? Porque não tem, a não ser que seja uma edição de 48 que não tenha no guia, que vocês estão vendo aí várias imagens, são que eu tiro do guia dos quadrinhos, tá? Tem até a marca d'água para vocês verem. Eu não consegui encontrar. Se tem uma edição de fato do jeitinho exato que ele falou, não tem na internet. Né, não tá documentado na internet, eu tive que improvisar. Caso não seja, eu peço desculpa, mas eu creio que seja assim mesmo. E no caso não é nem de 48, acho que é de 41 essa edição. Deixa eu até ver aqui, Grande Consórcio de Suplementos Nacionais. E como recomendação, ele deixou O Chumbo, do Matias Leman, que é uma obra recente que saiu pela Nemo. Não ironicamente, eu não sabia disso até pouco tempo atrás, acho que o ano passado, o pessoal da Nemo é de Minas, eles são de BH, olha só, né, o pessoal da terra aqui. Uma editora já que mexe com muita coisa europeia, coisa alternativa, né, e tal. O Matias Leman, ele é um cara que, se não me engano, ele é meio brasileiro e meio francês. E no caso da parte brasileira, também é de Minas. A família dele, pro lado brasileiro, se não me engano, é de BH, inclusive. Agora nós vamos pras mesinhas, tá bom? Tivemos aí algumas pessoas que eu consegui, né? Eu fui agraciado pela presença deles, né? Eu consegui encontrar eles e conversar, no caso das perguntas e mais algumas coisinhas que não convém falar, porque tinha umas paradas assim mais de cunho mais íntimo, né, que a gente trocou uma ideia e tal. Pessoal muito prestativo, muito carinhoso. E assim, eu gostaria de contar, primeiro eu vou ressaltar duas pessoas e vou contar um caos primeiro. Primeiro caos é isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Aqui no caso tá ao contrário pra mim, no meu retorno. É o quê? É a fichinha de autógrafo do Chico. 11 horas de sábado, brevemente, curto e grosso. Era 11 da manhã. Por um milagre divino, eu consegui chegar antes por causa da nossa viagem. A gente, né, do interior até BH, umas 2 horas e cacete. Então, assim, foi uma viagem bacana, foi um negócio muito tranquilo até de se passar. Porém, aí cada um falou uma coisa, eu brinquei, mas parece que foi isso mesmo, eu não tenho certeza. O Chico, ele é um exímio apreciador da cultura do gole. Teve gente falando que ele ficou há 2, 3 dias direto no boteco, enchendo o rabo de cana. E aí, no nosso caso, que a gente tava lá no dia de sábado, fomos prejudicados. Isso não é reclamação, não, é apenas um caos para deixar notificado. Que por conta de gole, ele atrasou, né? E infelizmente eu não consegui pegar. Eu ia levar minha edição, né? Eu levei minha edição aqui, ó, tá escondidinha, da biblioteca do New Game. Ele fez a capa da edição nacional, que é uma coleção muito bacana e que infelizmente é intrínseca, né? Por relaxo, na minha opinião, acho uma sacanagem, porque eles têm dinheiro de sobra. Congelou o departamento de quadrinhos inteiro, né? Por um milagre, terminaram a coleção clássica do Black Hammer, que foi resenhada lá no Geek Indica também. E no caso ele tinha feito a capa da edição nacional do primeiro volume da coleção do Gaiman. E eu tinha levado. Só que aí o cara some, e aí você vai fazer o quê?
né? Aí a gente ficou tipo uns 50 minutos, até 10 para meio-dia mais ou menos. O cara não, não apareceu. E aí até apareceu um cara lá da gerência e tal, né? Falou, gente, olha, tá atrasado e tal, etc. Vamos esparramar aqui que tá começando a dar gargalo no fluxo. E aí quando o cara aparecer de fato, a gente chama na caixinha de som, vocês podem vir tudo correndo. Vocês estão com o bilhetinho, vocês estão no direito de vocês. Mas vamos deixar isso pra lá por enquanto, né? Vamos postergar. Acabou que eu me emputeci, e aí é do meu direito simplesmente, eu não vou xingar o cara, não tem nada a ver. Se for realmente uma questão de gole, meu irmão, né? Um pouco mais de responsabilidade com os seus compromissos. A gente arranca da puta que pariu, assim como você também arrancou lá da sua terra, né? Eu sempre confundo se ele é baiano, se ele é de Fortaleza, eu sempre misturo, né? Nunca também me prestei muito a decorar a nacionalidade do pessoal, né? A região de cada um, o estado de cada um, né? Todo mundo a gente consegue. Mas ele, vamos dizer assim, entre muitas aspas, ele faltou com o compromisso. E aí no meu caso eu só fiquei triste mesmo, sentido, porque eu queria ter um autógrafo do cara, a arte dele é muito massa, e é isso aí, eu tomei na jabiraca, mas acabou que sobrou tempo pra eu correr atrás de mais gente, que vamos continuar o quiz aí pra vocês. Então, mas aí antes do questionário, como eu estava falando, gostaria de ressaltar duas colegas, duas conhecidas lá da cidade, que estavam no evento. A primeira, né, a moça chamada, o nome artístico, né, que nem eu brinco, o nome de guerra dela é Nami Viana. É uma colega que eu conheci, inclusive, no Anime-O, que é o festival aqui, o eventinho de anime da cidade vizinha, de Divinópolis, né? E eu conheci ela no Anime-O de 2019, se não me engano. E aí, disso pra frente, a gente conversa, trocamos uma ideia sadia e tal. De vez em quando ela mostra que ela tá lendo, eu também troca uns pitacos. É aquela, né, que nem aquela música do Celso Portiolli, amizades virtuais, né? E é uma pessoa muito prestativa, uma pessoa muito carinhosa, eu gosto muito dela, uma pessoa super gentil, né? Eu das minhas nós, se você escuta o podcast, sabe que eu sou bem paranoico de achar que até certas coisas eu não mereço, né? Que a nossa vida é feita, parece que só pra tomar cacete e sofrer. Mas gostaria de deixar ressaltado aqui, né? Tô botando em primeiro momento, na parte das mesinhas, a Nami, né? A Nami Viana, que no caso ela tava na mesa 165 com um coletivo chamado Dias de Luta, que era ela e umas amigas, se não me engano. Um abraço pra você. E a segunda é a Raíssa, né? Se não me engano, o Instagram dela é Ravenil, um trem assim. Ela gosta muito da Ravena, dos Jovens Titãs, né? Novos Titãs, Jovens Titãs, você escolhe. Ela tava na mesa 172 vendendo ali, que nem eu brinco, os cacarecos dela. É uma pessoa também muito bacana, né? Recomendo que vocês entrem lá depois. E, inclusive, eu vou avisar vocês, tá? Não vou deixar nada de Instagram aqui, não. Eu vou fazer a chamada disso lá no Instagram nosso do Perdido de Fato e vou deixar todo mundo marcado. Então, se você tá vendo isso aqui, corra lá no Instagram nosso, entre na postagem, siga todo mundo, avalie primeiro se você gostar, preferir, né? Não quer seguir indiscriminadamente, tem gente que é assim, né? Mas aí dê força tanto pro pessoal grande, pro Joey Prado, os outros caras, né? E outras moças também. E também prestigie os pequenininhos, porque, como eu sempre falo, né? Todo mundo se une e é isso que faz a gente crescer. A união faz a força. Na mesa 26, pessoal, tínhamos o André Freitas. Ele tem diversos trabalhos independentes e eu, particularmente, o conheci por conta de Meta, Departamento de Crimes Metalinguísticos, que é uma agência e tal. Vocês leem a história. O volume 1 foi resenhado do Geek Indica, vai estar passando o card aí, se eu lembrar de colocar essa birosca, né? E ele me autografou as 2 edições. Tá pra sair a terceira, inclusive na data que esse vídeo tá saindo ainda tá pra sair a terceira, se não me engano. Tá pra acabar a campanha no Catarse, já tá começando a rodar lá no forno, né, na gráfica. Então eu vou só mostrar, como eu disse, para ilustrar. O autógrafo sim estará no fim do vídeo, tá? Que são essas 2 ediçõezinhas, né? O volume 1, com essa capa que se tornou rara, desde 2022, que foi quando eu encontrei ele no FIC de 22. Infelizmente eu não sabia, eu não prestei atenção, ou ele apareceu depois para cumprir a vaga, né? Algumas pessoas, inclusive a própria Raíssa que eu mencionei anteriormente, ela cobriu a vaga de uma outra pessoa que não pôde ir. Então, tipo, creio que tem uma lista de reservas. E nesse ano eu não marquei bobeira, eu levei a edição. Ele mesmo brincou, essa capa se tornou rara por conta de, digamos, eu não sei se questão de, não bem jurídicas, é uma questão mais de contrato. Eles tiveram que mexer em algumas páginas na edição 2.0 do Meta. Mesma história, apenas alguns quadros diferentes, e a bendita da capa também mudou. E também o volume 2, que ele é menor porque a história é um pouco mais curta, né? Esse capítulo é um pouco mais curto, e também porque tem uma sacada gráfica. Essa edição ainda vai ser resenhada. Eu creio que eu vou jogar pro Geek Indica mensal, justamente porque o primeiro já está lá, tá? Então, é isso, e vamos para as perguntas dele. Como sua primeira obra de coleção, vamos dizer assim, né? O primeiro quadrinho que ele teve para sua coleção que ele considerou foi o Capitão América da Abril. Aí ele não soube especificar uma edição em si, então eu peguei simplesmente a primeira da série regular que tinha na época da Abril, tá? Ele falou que era a coleção da Abril, botei aí e é isso aí. Como obra que impactou ele enormemente, ele falou que foi o Universo desse Renascimento. O especial de abertura que eu mostrei pra vocês, justamente ele, né? Ele falou que, se não me engano,
não sei se ele chorou, né, mas muita gente chorou. E ele falou que pelo menos ele ficou extremamente emocionado pelo retorno do Wally West. O Wally West ruivo, né? Porque o Wally West afro, o Wally West negro, ele é coisa dos 52 adiante. Que ele é como se fosse um primo de um outro braço da família do Wally West ruivo. E o povo ficou meio puto. Hoje em dia tem os dois, corre normal a história, dizem que são que o personagem é legal também. Mas esse retorno às origens que trouxeram o Wally ruivo, e no caso todo mundo, inclusive ele, por causa dos Novos Titãs, o lance do Flash, né, inclusive a saga do Flash que tá saindo pela Panini, é o período de Wally West como Flash, vigente, né? Então tem muita gente que prefere, fala que ele é o Flash de verdade, cada um tem sua preferência, assim como tem muita gente também dos anos 90 que prefere o Kyle Rayner como Lanterna, não gosta nem do John Stewart. Eu sou da geração que talvez goste um pouco do John Stewart também, por conta do desenho da Liga, né? Mas enfim, é uma obra bacana que ele recomendou, e fica aí a dica pra vocês também. Como obra mais valiosa, ele diz tanto pela questão da época quanto pelo carinho da história em si, né? Tipo, o valor, o artista e o carinho pela história. Ele me explicou que foi um X-Men da Abril, assinado pelo Arthur Adams. E ele explicou ali mais ou menos que é da época das guerras asgardianas dos X-Men, porque eles participam ali no meio daquela bagunça. Se você aí manja aí um pouco, saiu um capador recentemente, que tem a cara do Loki assim de um lado. E tem também, pelo menos o lado dos X-Men, na saga dos X-Men da Panini que tá saindo também. Então, assim, se você quiser ler e tal, no caso do formatinho, né, ele tem 2 edições ali que tem o Arthur Adams creditado. Eu optei por essa capa aí da Thor, que eu acho legal, essa versão dela com a marreta do Thor e tal, né, a Tempestade. E é isso aí, a edição de acordo com ele tá autografado pelo Arthur Adams. E como obra que ele recomenda, né, ele até brincou, falou assim, vou puxar a sardinha aqui pro meu brother e tal, que é o Gabriel Arraes, que era o cara que tava do lado dele, é o cara do Savant of Sounds e, se não me engano, também Necromorphos, que são 2 obras, inclusive, muito elogiadas pelo Fernando do Central HQs, né? Eu sou colega assim, sou conhecido do Fernando, também acompanho o conteúdo dele. E ele sempre elogiou muito e realmente dizem ser um material de qualidade. E no caso dos trabalhos mais recentes, é um quadrinho chamado Roses and Guns, que, se não me engano, também o Fernando resenhou. E muita gente falou que é bem divertido, é bem engraçado, bem bacana. E no caso do André não foi diferente, ele recomendou, né? Ele até zoou, falou que fez uma média, não sei o que. Mas o comentário dele é mais um no bolo de que realmente falam que é uma obra muito bacana do Gabriel Arraes. Então, parabéns aí, meu colega. Na mesa 61, tivemos o Dan Werneck. Ele assinou, né? Eu gostaria de ter mais coisas, mas no caso o que casou foi justamente o ícone dos quadrinhos de novo. Eu vou, se Deus quiser, tudo der certo, eu vou fazer disso aqui meu álbum de figurinha. Eu vou tentar pegar todo mundo que tá aqui, né? No caso, assinatura. Olha lá a piada, tá? No caso dele aqui, ele contribuiu com um V de vingança. E vocês vão ver que sacada bacana que ele deixou na assinatura dele depois. No primeiro quadrinho de sua coleção, o Dan disse que foi Asterix e o Gaules. Aí eu tomei um susto e não, é exatamente o primeiro volume, né? Porque, se não me engano, teve alguma coleção que chamava Asterix ou Gaules ou algo do tipo. Mas é Asterix e o Gaules, é o primeiro volume da Record de lá de antigamente. Tanto que eu acho que eu até botei, foi justamente essa capa aí pra vocês. Como obra que impactou ele demais, ele mencionou Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro. É um nome bem grande, né? Que é um quadrinho do Daniel Close. Eu sempre confundo Daniel Close com Charles Burns, eu não sei porquê. Até brinquei isso com ele, né? A gente tentou teorizar que talvez seja por causa da questão do desenho preto chapado, né? Bem planificado, etc. Lembra um pouco a identidade visual. Mas ele falou e mencionou especificamente a edição da Conrad, né? A Conrad aí peitando muita coisa desde 2000 e pouco lá naquela época. A primeira edição disso no Brasil foi justamente a deles. Uma arte completamente diferente, se comparado, por exemplo, à edição da Nemo, que é a mais recente. Inclusive, a maioria das coisas do Daniel Close tá na mão da Nemo hoje em dia. David Boring, essa da Luva de Veludo, tem as outras também, Ghost World, né, que é o Mundo Fantasma, entre algumas outras coisinhas. Como item raro, né, valioso de sua coleção, eu creio também que até talvez foi de sua época, eu não lembro direito se ele explicou direitinho, né, não lembro com exatidão. Mas ele falou que é o super-herói Shell, número 0. Vou estar passando aí pra vocês. Eu lembro de cabeça porque é a coleção do Homem de Ferro com o Capitão América, que era distribuído nos tais postos Shell, né? Coisa de muito antigamente. Hoje em dia nem sonho em ganhar alguma coisa mais assim, né? É foda. O Brasil não ajuda em nada. Mas é isso aí, né? Um formatinho antigo. Antigamente dado de forma gratuita e realmente hoje em dia é uma raridade do cão. Se acaso não acho pra comprar. Eu pelo menos vejo muito pouco. E como obra recomendada, ele deixou Oblivion, que eu até anotei aqui, do Fabrício Martins e da Laura Jardim. Ele era de um rapaz, se eu não me engano, que tava do lado dele. Ele até pegou o livro do ícone e tal. Eu tive meus 15 minutos de fama com a rapaziada, porque esse é um livro relativamente raro, nunca foi reimpresso. E muita gente ficou, pô, deixa eu ver, eu quero ver se tem fulano, eu quero ver o traço do ciclano. Porque tem algumas artes aqui que eu nunca vi replicadas em outro lugar, só estão aqui,
né? Tanto que, se eu tivesse a condição, honestamente, eu ajudaria a escanear esse livro. Não que vá arregaçar essa porra, não tolero isso. Mas se tivesse uma forma, talvez pelo aplicativo de telefone, ou aquele scanner de mesa, né, que você bota assim, ele pega de cima, eu adoraria contribuir com o pessoal, que isso aqui é um material que tem que ser, já que não tá tendo reprint até hoje, deveria ser dividido com o pessoal, porque tem muita coisa bacana aqui também. Ele recomendou esse Oblivion, o rapaz estava mexendo no livro, e ele também falou que é uma obra muito bacana, uma obra muito sensível. Eu particularmente não li, peguei, dei uma folheada, e realmente parece uma obra de qualidade, um quadrinho bacana. Ele é de 2021 mais ou menos, independente. Na mesa 111, pessoal, tivemos o Gabriel Goes. No livro do ícone dos quadrinhos que está aqui para vocês, ele contribuiu com o Brucutu. Como primeira obra de sua coleção, vamos dizer assim, ele disse, eu não soube explicar exatamente porque a gente estava na pressa, estava quase acabando, estava quase indo embora, né? Mas ele mencionou que era uma Super Powers da Abril, que era uma capa do Superman dando um cacete num vilão. O mais perto disso foi justamente o que eu peguei pra vocês que está passando aí, creio eu. E é isso aí, ele fala que é uma história divertida, de outros tempos, e ele gosta bastante, ele tem até bastante carinho, bastante esmero pela edição. Como obra que impactou ele, e eu concordo, ainda quero ler, tá? Tô inclusive restaurando aí você que é da galera da internet, do outro lado da meia-noite. Você deve estar ligado que estão remasterizando as edições de Animal da VHD Diffusion, que saiu nos anos 80, anos 90, que era uma antologia, né? Não é um almanac, né? Mas é uma antologia ali de quadrinhos alternativos dos mais diversos. A primeira vez do Ran Xerox foi lá, a primeira vez da Tank Girl, né? Do Hewlett, que é o cara lá do Gorillaz, foi lá também. Várias coisas do Bernet, e diversos outros artistas, porque eu não li ainda, eu não sei todos de cabeça. Acho que até aquele Peter Punk, que saiu recentemente pela Comic Zone, também tem umas paradas lá, se não até completo, eu realmente não sei, tá? Ele falou que é um negócio muito visceral, muito bacana e muito diferente pra época, e até hoje é uma obra de extremo impacto, é uma edição, um trabalho de vulto, né, muito forte. E eu concordo com ele, realmente, um encadernado com aquele calibre de gente que tava ali, só de folhear você já vê que é um troço diferente, assim como é Heavy Metal. A bendita tá aqui ainda e eu não li, tá? Não tive oportunidade ainda, mas é uma obra de seu tempo e parece ser um trabalho muito bacana, uma publicação muito boa. Como obra mais valiosa de sua coleção, ele mencionou que é mais pelo caráter histórico, de antiguidade mesmo. Ele mencionou que ele tem algumas edições de Ai Mocinho, ou Aí Mocinho, só que ele não soube especificar a série. Tanto que no Guia dos Quadrinhos, se você for pesquisar, tem tipo a primeira, a segunda e a terceira, e aí pula pra sétima, a sétima, oitava e a nona, ou a sétima e a nona, algo do tipo. Então eu peguei uma obra que bate mais ou menos com a idade dele, porque eu conversei assim com ele e entendi mais ou menos a idade dele, tá? Mas mesmo assim ainda pode estar errado, tá? Eu botei simplesmente para ilustrar para vocês. Como ele estava atendendo outra pessoa e eu já estava na hora de ir embora, o charuto já estava no beiço, vamos dizer assim, né? Já tinha que cascar fora pro ponto marcado pra gente poder voltar pra cidade, nossa. Eu não tive oportunidade de perguntar a obra de recomendação dele. Ou se ele falou, eu sou surdo na porta e não decorei para poder digitar. Então ficamos devendo nessa aí, mas inclusive, muito obrigado, que ele também foi super prestativo. Todo mundo foi na realidade, né? Mas o meu muito obrigado e fica faltando esse item da lista. Na mesa 151 tivemos o Daniel Esteves, autor de diversas coisas e dono da Zapata Edições, editora menor, independente, etc. Eu tenho um quadrinho dele justamente por causa do FIC de 22, que é o Último Assalto, que foi resenhado no Geek Indica. Recomendo que vocês vão lá, dêem uma olhada, um quadrinho muito legal, tá? E recomendo que vocês vejam lá depois. Vamos pro questionário dele. No caso dele, infelizmente eu não tinha nada pra pegar, porque justamente eu só tenho o Último Assalto e, repetindo mais uma vez, eu não estava com condições de comprar muita coisa, tá? Então eu fui mais na ratagem mesmo ali, na safadeza ali, na malandragem. Mas é um cara super prestativo, ele me conheceu, né? Isso que eu fiquei bem feliz, teve muita gente lá. Quer dizer, eu imagino pelo menos, né? Tem a questão da gentileza e tal, mas eu espero que tenha sido de coração. Falado, olha, você é o Ivan. Teve até o cara, se me engano, foi o cara da Risco Editora, até tomei um susto. Porque uma vez eu mandei mensagem, deve aparecer pra eles no feed do Instagram, ele até brincou comigo, mano, você é muito puto, cara, calma, que não sei o quê. Eu falei, não, mano, é meio que meme e tal, mas é porque algumas coisas me enervam. E aí eu deixo isso extrapolar pra ficar engraçado na live, né? E no caso isso vai me complicar se eu começar a fazer as lives aqui pro YouTube, né? Porque no Instagram é mais tranquilo, menos gente acompanha e tal, é mais sossegado, eu posso me soltar um pouco mais. Dependendo se eu passar pra cá, o povo vai começar a me cancelar. Até brinquei isso com ele, inclusive. A obra que ele diz, assim, que considerou a primeira de sua coleção, Daniela Zapata, foi A Morte do Superman da Abril. Justamente aquela capinha preta com S metalizado, bem bonitinho. Vocês vão estar vendo a imagem aí, parece que tá meio cagado, mas é porque justamente o scan não pega o brilho, não acompanha o negócio, né? Mas é justamente essa ediçãozinha. Uma obra que impactou ele enormemente. Quando ele falou, eu já matei qual era a edição por causa, de novo, da idade, né? A não ser que fosse a leitura mais recente.
ele disse que foi Gui em Pés Descalços da Conde. Aí eu brinquei, ele falou, foi justamente essa edição que eu li primeiro, mas depois, de acordo com ele leu depois a completa, né? Que é Gui em Pés Descalços, no caso que eu brinquei com ele, a edição primeira, que são 4 volumes gordinhos, mas que infelizmente não terminam a coleção em si. A coleção normal, inclusive vocês viram no nosso vídeo de aquisições, foi concluída de fato em 10 volumes de tamanho mais normais, assim, digamos assim, tankobons mais comuns. Então ele diz que mesmo até onde foi ali, ele se sentiu extremamente impactado por causa da questão da guerra, por causa da questão do drama de todo envolvendo a história. E é uma obra que ele fala assim que até, de certa forma, se ele lembrar, se tiver de boa e lembrar, ainda mexe muito com ele. Por isso que eu quero ler, inclusive, todo mundo fala muito bem dessa história. A obra de mais preciosa que ele mencionou foi Toda Mafalda. No caso, eu não sei se acompanha a época dele ou ele comprou de um formato mais recente, a obra mais valiosa, porque no Gui, infelizmente, não tem a capa da primeira edição de Toda Mafalda. Eu não tive. Eu procurei assim, não consegui. Posso ter procurado errado. Então eu botei para ilustrar a capa da segunda edição de Toda Mafalda, que se não me engano é de 2005, tá bom? E aí ele diz, né, que é um trabalho muito bacana, ele gosta muito do Quino. Se não me engano, ele falou que tá autografada por ele, por isso também, né? Então é uma obra que ele gosta, um personagem que ele acha legal, autografado por um cara que ele admira demais. Como obra recomendada, e essa é mais uma aí que eu vi muita gente comentar bem, deu até vontade de comprar lá na hora, não só por conta do comentário dele, mas é porque tinha lá o stand da Nemo também pra gente poder ver. Infelizmente não tinha nenhuma raridade, diferentemente do de 22 que eu comprei uma edição de Animals do Enki Bilal. O nome dele é esse, eu não tenho o que fazer, tá? Dessa vez tinha as coisas mais normais, mais de linha ali, tava mais tranquila. Aí eu me decepcionei um pouco, né? O raio, nesse caso, não caiu 2 vezes no mesmo lugar. Que a edição que o Daniel recomendou da Nemo, chamada Meu Irmão Caçula. Diz que é uma história muito tocante, bem triste até de certa forma, que é o cara... Aí eu já não sei porque eu não li, não pesquisei resenhas tão aprofundadas sobre. Mas parece que é um cara falando do seu irmão falecido, e ele faz um retrospecto sobre a vida ou até o momento que ele falece. E ele deve comentar sobre a perda, sobre o luto, etc. Repetindo, eu não li, eu não sei com detalhes. Olha a mudança, tive que botar o telefone para carregar, desculpa, tá? No caso, os próximos artistas que a gente vai falar são Rafael Calça e Jefferson Costa, tá bom? Eles fizeram isso aqui, ó. Feliz aniversário, feliz obituário, tá bom? Esse formato aqui é o HQ para todos da Conrad. Formatinho bem acessível, recomendo demais para vocês. Espero uma promoção aí, compre quase todos aí. Se você preferir, eu compre todos e arrisque tudo, né? Então, vamos começar com Jefferson Costa e a Regiane Brás, que é a esposa dele, eu não sabia, né? Eles lançaram uma obra recentemente, inclusive na foto tá passando aí pra vocês, justamente desse trabalho, né? Até para ajudar a divulgar, né? Eu ofereci, né? Eu sou pequenininho, mas é de boa vontade. E eles racharam as perguntas, né? Eles dividiram ali, cada um respondeu uma. O Jefferson respondeu na obra de sua coleção, porque a Regiane explicou que não é muito de colecionar, ela vai muito ali no que ele compra e ela aproveita e lê ali na garupa, né? Aproveita ali o embalo. E ele comentou que a primeira obra de sua coleção foi uma edição de Heróis da TV. E eu pelejei um pouco pra procurar, porque ele falou que era Vingadores versus Guardiões da Galáxia. E eu fiquei, porra, aí depois eu fui ver que tem essa capa aí, mas são os primeiros Guardiões da Galáxia, não os que a gente conhece hoje em dia. A primeira formação que é tipo do ano 3000, não sei o que, do futuro. Então é outra parada. Como obra impactante, nesse caso quem respondeu foi a Regiane. Ela falou que foi o Cumbe do Salete, que é toda aquela seara ali, né, do Salete sobre coisas históricas envolvendo a cultura afro-brasileira, né. Ela falou que é uma obra muito bacana, muito rica e que mudou muito as ideias dela sobre quadrinhos e sobre até a própria cultura, de certa forma, né, afrodescendente, etc. Sobre a sua coisa mais valiosa na coleção, ele mencionou um original do Marcelo Campos, que é o criador do quebra-queixo. Ele explicou a circunstância e tal, né? Falou que parece que ele foi acometido por um AVC, então hoje em dia ele tá mais miudinho, tá mais vamos dizer, mais contido, né, coitado, devido à circunstância. Ele até se emocionou um pouco ao contar a história. Eu imagino que eles fossem amigos, ou pelo menos admirassem muito o trabalho do cara, né? Hoje em dia ele tá mais de boa. Eu não sei se ele tá acamado, ele explicou mais ou menos por cima. E ele disse, né, que gosta muito do personagem, gosta muito do Marcelo Campos e ele se sente muito feliz, né? Ele ficou extremamente lisonjeado, né? É uma alegria muito grande para ele ter um dos últimos trabalhos que ele rascunhou ou desenhou, de qualquer forma que fosse, do Marcelo Campos. De obra a se recomendar, né? No caso, os dois responderam, isso eu achei bem legal. No caso da Regiane Brás, foi A Colher, da Cora Ottoni. Tá? Até pelejei para procurar porque é independente, não tem registrado no guia. Até esse print eu achei, acho que foi no Kitnet HQ o print que eu tive que fazer, fica aí o crédito para ele, tá? E no caso do Jefferson Costa, ele recomendou Carolina, né? Que no caso é sobre a Carolina de Jesus. Saiu pela Veneta, né?
aquela moça, mais antigamente, parece que ela é escritora ou poetisa, e estão meio que redescobrindo ela de certa forma aí de uns anos pra cá, que ela foi meio, né, sumida aí pela história e tal, o apagamento histórico que falam, né? E falam que o trabalho dela é bem bacana e essa obra meio que faz um resgate também da própria identidade dela, ele recomendou. Falando agora do Rafael, bem brevemente aqui pra vocês, foi bem tranquila a conversa com ele, ele falou que a primeira obra de sua coleção ele mencionou o Espetacular Homem-Aranha. Eu peguei o da Abril e não tive tempo de conferir se o título troca, tá bom? Pra Espetacular, então botei a primeira série, se não me engano, da Abril e deixei pra fim de registro mesmo. Como obra impactante em sua vida, ele mencionou Sandman, que aí casa com a terceira pergunta, porque ele leu através das 75 edições da Globo. A Globo se meteu a fazer isso, né? E aí ele meio que casou uma pergunta na outra de uma vez. Ele fala que um dos grandes prazeres dele foi ter lido Sandman, e um dos grandes desejos dele é completar o Sandman. Ele diz que ele tem algumas apenas, mas ele gostaria muito de completar. Quando eu falei que eu vi um cara vendendo a 2.000, ele quase deu um pulo pra trás. Eu falei, bicho, o que eu vou fazer, né? O mercado é isso aí. Gente especulativa, a gente gosta de meter a faca, não dá pra fazer muita coisa. Sobre obra a se recomendar, ele recomendou o Morada do Desertor do Junji Ito. Pra quem me conhece melhor, ou me acompanha lá no Geek Indica, sabe que eu não sou muito fã do cara. Os desenhos dele são do caralho, são muito bons. Porém, sei lá, as histórias mesmo, pra mim, parecem uma questão copiada da outra, ou pouca diferencinha. Mas isso é a minha opinião de cara que não acompanha muito. Posso estar falando uma grande besteira, tá bom? E por último, né, para fechar com chave de ouro, foi o Camilo Solano. Camilo Solano, irmão do Aldo Solano, né? Tem alguns trabalhos pela Pipoca Nanquim já, tipo Beliscão, Cidade Pequenina, tem outras coisas por conta própria. Se não me engano, aquele Fio do Vento, que é um cachorrinho na capa, é dele e é pela Veneta. Se não me engano é esse, eu posso estar falando besteira, tá? A gente comentou, a gente conversou, troquei ideia com ele na moral. Essa foto que passou pra vocês aí foi dele tocando viola. O povo falou muito bem, inclusive, das habilidades dele de violeiro, né? O dedilhado dele é muito bacana. O povo falou, eu não pude ouvir no momento lá que comentaram. E a gente conversou sobre as perguntas e também sobre o Robert Crumb, que eu vou comentar um pouco pra vocês. Sobre obra, sua primeira obra de coleção, que inclusive foi um pontapé pra vontade dele de começar a querer fazer quadrinhos, foi Dr. Slump número 5, da época da Conrad. Como obra que impactou ele, eu imagino que foi justamente pelas firulas que o autor faz até hoje, é o Jimmy Corrigan. Aqui no Brasil tem o subtítulo também de O Menino Mais Inteligente do Mundo, Mais Esperto do Mundo. É da Companhia das Letras, né? Uma edição em widescreen, deitada. Cheio de diagramações diferentes, bolinhas e quadrados e quadros, e você pode ler de 300 formas e dar na mesma, ou dar uma interpretação diferente, né? Foi justamente essa coisa muito intrincada, se não me engano que ele comentou, essa coisa intrincada demais da conta, que surpreendeu ele, deu um tipo, nossa, meu Deus, dá pra fazer esse tipo de coisa com a mídia de quadrinhos, né? Foi mais um empurrão pra carreira dele, mais um tranco assim pra incentivar ele a mais. No caso da raridade, da coisa valiosa, que aí casa justamente o que a gente comentou a mais, foi o Blues, só que a edição de Blues da Conrad, autografado pelo Robert Crumb. Se não me engano, ele autografou, foi até naquela feira do livro de Paraty, a Flip, ou um pouco depois. Ele me explicou mais ou menos, mas que a história é grande, eu não consigo lembrar, tá? E a gente até comentou, perguntei, porque ele tem contato com o Crumb, né? Tem até no podcast, um podcast breve, que o Pipoca Nanquim tentou retomar, ele explica a história toda, é bem bacana, recomendo que vocês ouçam, tá lá no site do Pipoca Nanquim. E é bem legal, sabe, a relação dele com o Crumb. E eu perguntei na moral, falei, pô, a Aline faleceu e tal, tô ligado que você tem um contato, como é que ele tá reagindo, mano? Gosto também muito do trabalho dele, etc. O lance da sinceridade dele e tal. E ele explicou, pô, mano, ele tá lidando bem, hoje em dia tá um pouco melhor, mas no começo ele tava realmente muito abatido, tava muito sentido, tava muito triste. Mas hoje em dia disse que ele tá lidando da maneira dele, tá bem melhor se comparado ao começo, né? E eu fiquei feliz porque, brincando, mesmo ele sendo meio, né, meio loucão das ideias, assim, muito sincero, muito visceral, é justamente isso que me interessava, além do traço dele que eu acho do caralho, né, do Crumb, que inclusive também é uma grande inspiração pro Camilo, ele mesmo sempre falou, e eu fiquei feliz, assim, de falar, de ver que o Crumb, né, o Robert, ele tá tentando tocar a vida
mesmo com as perdas e tal, ele ficou extremamente sentido, mas digamos assim, é um sobrevivente, né? Um guerreiro, ele tá tentando tocar a vida à maneira dele. Isso realmente, além da própria conversa com o Camilo, foi muito bacana. A própria questão do Crumb me deixou muito feliz. É bom ver que ele tá tentando se manter firme com a família, com os parentes dele também e tal. Então, pessoal, vou fazer o encerramento. Muito obrigado a todo mundo que encontrou comigo. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. A você que veio até o final. Eu sei que você tá curioso pra ver as paradas, né? Inclusive tem esse aqui também, ó. É bem legal. Esse aqui foi do caralho. Eles são de parabéns por ter inventado isso aqui. É um panfleto misturado com um post, misturado com uma cacetada de coisa. Vocês vão ver nas fotos, tá? Os dois lados. E assim, gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu, todo mundo que teve a paciência de conversar comigo, a você que teve a paciência de ver essa porra desse vídeo inteiro, tá? Mas é um negócio que eu não quis cortar nada, eu quis deixar quase que na íntegra, né, a experiência toda, pra vocês verem como é bacana, como é legal. É de quarta a domingo, eu só fui no sábado e eu ainda me matei de fazer tanta coisa. O ideal seria uns 2 dias, mas infelizmente eu não tenho condições, tá? Lá você anda, você vê gente, o pessoal te atende com muito carinho, né? A maioria do pessoal é muito prestativo, né? Eu levei uns 2 coices lá de umas pessoas aleatórias, mas era transeunte qualquer, então meio que foda-se, né? Mas obrigado a todo mundo que me entendeu, obrigado a todo mundo que respondeu. Como eu disse, a lista de todo mundo que me respondeu, todos os artistas, etc. Vai estar tudo lá no Instagram marcado com a foto de divulgação desse vídeo, tá? Pra chamar pra cá. E é isso. Se possível, tente ir. Qualquer Bienal, né? A cada 2 anos, então qualquer edição que seja, tente ir. Seja mais fraca, seja a mais forte, uma dessa foi melhor. Essa foi melhor em relação à anterior, mas estava bacana também. Então assim, vá. É um puta de um evento, é um marco, né? Como eu disse, é o maior evento da América Latina sobre quadrinhos. Então prestigie, ajude a tocar essa cultura à frente, tá? Então, muito obrigado de coração. Fique aí com os autógrafos e afins. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado de coração mesmo. Tchau, tchau.